todos vocês, caros amigos, caras amigas. Como nossa irmã anunciou, o nosso tema é algo que afeta uma grande parte da população brasileira e mundial, que são as doenças mentais. Dentre essas, a mais comum, que engloba outras mais, nós damos um nome de depressão. E no nosso dia a dia nós ouvimos falar de tempos em tempos que fulano ou fulana está com depressão, ou que alguém mergulhado em profunda depressão acabou sendo internado em uma clínica psiquiátrica, ou saiu de casa e se lançou ao mundo e ninguém sabe onde se encontra. Quando também não ouvimos falar que alguém muito entristecido, com muita depressão, acabou atentando contra a própria vida, suicidou-se. A grande pergunta que nós fazemos é: como é que essa doença surge em nós? Porque nenhum de nós está livre de passarmos por essa questão da depressão. Primeira coisa que nós poderíamos entender, o que é depressão? Vamos entender fisicamente. Nós estamos caminhando por uma estrada reta, de repente ela desce, faz uma depressão, para depois subir e continuar. Então a depressão é quando nós mergulhamos nesse vazio, nesse buraco, nesse precipício da mente. A pergunta que nos cabe é: como é que isso aconteceu comigo? Como é que isso surgiu em mim ou na minha família? Mas essa resposta não vem de uma forma clara para nós. Quando procuramos respostas, nós percebemos que elas são muito confusas. E mesmo quando nós vamos buscar recursos médicos, recursos farmacêuticos, também é confuso. Porque um profissional diz uma coisa, outro profissional diz outra, alguém dá um medicamento, não faz efeito e troca por outro, acrescenta, e nós vamos mergulhando nesse abismo, nessa loucura de nem sequer mais lembrar como isso tudo começou. O que podemos entender? Que a depressão nós podemos considerar sim como uma doença grave, responsável por mais de 800 mil óbitos por ano no mundo. Mais de 800 mil pessoas morrem todo ano no mundo, tendo como causa básica raiz a depressão. Deixando para a ciência esse quesito de identificar se a depressão leve, moderada, intensa, se é transtorno bipolar, se é esquizofrenia, o que nos importa aqui é entender como funciona a nossa mente. Como é que eu penso? O que é que eu imagino? O que é que eu construo ao meu redor? Eu não duvidaria que aqui entre nós, muitos de nós tomamos medicamentos para dormir. Alguém toma? Muitos tomam. Outros que não tomam têm insônia, acorda no meio da noite sem saber o porquê. Outros acordam assustados. Outros têm pesadelos. Outros sequer querem dormir porque têm medo daquilo que vão sonhar, daquilo que vão vivenciar. Assim sendo, nós precisamos fazer uma pergunta para entender como é que os espíritos agem sobre nós. Porque nós temos a falsa ideia de que os espíritos são violentos,
são agressivos, são aqueles que irão entrar na nossa casa, no nosso lar, pegar um dos nossos entes queridos ou a família toda e fazer com que todos eles cometam atrocidades. Não está muito longe, mas não é bem assim também. E quando nós entendermos que a coisa mais valiosa que nós temos, todos nós, e que nós não sabemos o valor dessa coisa, e portanto, por não sabermos, nós não damos a menor importância, quando nós entendermos que a nossa mente é o maior tesouro que nós temos, que é aquela pérola de grande valor que Jesus fala, nós começamos a perceber por que é que nós, no nosso dia a dia, temos momentos de alegria, não disse felicidade, momentos de tristeza, momentos de uma angústia que nós não sabemos de onde vem, momentos de desejar ficar isolado e não falar com ninguém. E muitas vezes nós queremos ficar em um ambiente totalmente silencioso, se possível escuro, fechamos a porta e pedimos para que ninguém nos perturbe. Nós queremos ficar dentro de nós. Assim, nós vamos entender que nós não éramos dessa forma. Nós éramos pessoas na infância alegres, brincávamos, tínhamos amigos, saímos com companheiros e companheiras, passeávamos, íamos a bailes, íamos a festas, nós tínhamos uma alegria em nós. E lentamente, essa alegria vai desaparecendo. E ao mesmo tempo que essa alegria vai desaparecendo, nós percebemos que o nosso interesse pela vida também começa a desaparecer. Nós não temos mais o prazer de ler um livro. Nós não temos mais o prazer de conversar com alguém. Nós não temos mais e não queremos reuniões. Nós vamos perdendo o vigor da vida, vamos ficando envelhecidos jovens. E a muitos dos nossos parentes, ou mesmo nós, dizemos assim: nossa, como você está diferente, o que é que aconteceu? E a resposta que nós damos: não, eu não estou diferente. A vida me tornou assim. Os problemas da vida. Mas todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades, todos nós enfrentamos doenças, todos nós enfrentamos dificuldades financeiras, perda de emprego, separações. Todos nós, no nosso dia a dia, temos informações ou atividades que podem nos alegrar ou nos entristecer. A grande diferença está naquilo que é tristeza e naquilo que é depressão. E nós não sabemos separar isso muito bem. A tristeza, de uma forma bem rápida, é aquilo que você sente por algum motivo, 2 dias depois isso desaparece e você segue a sua vida. Mas a tristeza, ela pode estar camuflando uma depressão quando você mergulha nessa tristeza e não consegue sair mais. Estamos num processo depressivo. Bom, Antônio, você falou 10 minutos e não tocou ainda claramente na questão da espiritualidade. Lembra que eu falei que nós temos um tesouro que é a nossa mente? A nossa mente é um tesouro de grande valor, como diz Jesus no seu Evangelho. E como todo tesouro de grande valor, existem aqueles que querem esse tesouro, que procuram esse tesouro, pesquisam esse tesouro, saem caçando esse tesouro. E como é que eles sabem? Os Espíritos sabem qual das nossas mentes é mais fraca, mais suscetível, mais influenciável pela presença deles. Todos nós que aqui estamos, temos um mundo na nossa cabeça. Temos os nossos desejos,
temos as nossas sexualidade, as nossas libidos, os nossos vícios, os nossos hábitos, temos aquilo que chamamos de um conjunto de arquivos que mostram o que nós somos. Quando dizem que todos nós somos iguais, não é uma verdade, nós somos semelhantes, porque cada um de nós tivemos uma formação, tivemos um pai, tivemos uma mãe, tivemos um ensino, uma orientação, então nós somos semelhantes, mas por sermos semelhantes nós não pensamos igual. Aqui está o grande segredo, a grande estratégia da espiritualidade inteligente, sutil, sagaz, discreta, que procura aqueles que são fracos mentalmente. O que é ser fraco mentalmente? Ser fraco mentalmente não é que a pessoa é um idiota, não é que a pessoa não é inteligente, não é que a pessoa não consiga entender as relações da vida. Ser fraco mentalmente é o que é que tem na mente daquela pessoa que dá força para ela perceber que algo está acontecendo logo que começa. E aqui entra a questão daquilo que eu procuro no dia a dia, do meu hábito. Qual é o meu hábito? Por exemplo, o hábito da minha mãe, da minha casa, na casa em que ela habita, é às 9 horas da manhã e dali para diante assistir todos os programas de violência. Ela gosta disso. Então o hábito dela é assistir Datena, é assistir Fávaro, é assistir isso. A mente dela está totalmente absorvida nesses campos de energia, de que matou, que perseguiu, que assassinou, que violentou. Essa é a mente que está abastecida disso. Agora imaginem milhões de pessoas como a minha mãe assistindo ao mesmo tempo essa situação. Então são milhões de mentes frágeis, sujeitas ao processo de influência espiritual para começar o processo obsessivo. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Nesse sentido, vejam como é astuto a situação que nós vivemos sem perceber. Eu estive há pouco tempo, eu gosto de trazer exemplos que fica melhor. Há um mês eu fiquei na casa da minha mãe. Nas 2 primeiras semanas, aqueles programas me incomodavam profundamente. Na 3ª semana eu já comecei a sentir falta. Vejam como é sutil, como é delicado, como vai influenciando lentamente aquele que vivencia o tempo todo a situação da qual ele não consegue sair. Porque todas as vezes que você muda o canal, não, eu quero aquele canal, e a sua mãe, eu vou estar na casa dela e você vai dizer o que para ela? Ela diz, não, aqui eu moro, aqui quem manda aqui sou eu, vai ficar esse canal aí que eu desejo. Assim sendo, a espiritualidade, ela deseja não o nosso corpo, ela deseja não a forma como nós nos relacionamos no dia a dia, não é as pequenas culpas do dia a dia, porque eu falei um palavrão, ou porque eu tive um pensamento ruim, não é isso. Ela deseja a culpa que você sente por ter feito aquilo que você acredita que pecou diante de Deus. Quando você se condena, quando você se culpa e diz, Deus jamais vai me perdoar por isso. Abrimos portas para que eles comecem a acentuar a nossa culpa. Eles começam a reforçar essa sensação de desconforto e nós vamos nos entristecendo porque nós não conseguimos nos modificar, esquecendo que nós temos hábitos que adquirimos lá na infância, ou com o professor, ou com o pai, ou com a mãe, ou com os amigos, ou com outras pessoas. Esses hábitos foram formados ao longo de vários anos e tornam-nos a personalidade que somos hoje, às vezes egoístas,
Às vezes somos maus, às vezes somos pessoas que desejam agredir alguém. E estamos procurando entender como é a relação da vida. Aí encontramos uma casa espírita ou uma outra doutrina que nos diz que não, que nós precisamos ser bons, que nós precisamos ser fraternos, que nós devemos confiar em Deus, que nós devemos modificar o nosso coração. E nós entendemos isso, porque somos pessoas inteligentes. E somos pessoas que queremos o melhor para nós. Então somos espíritos que já estamos a caminho de sermos bons. Assim sendo, meus amigos e minhas amigas, começa o processo de culpa. Porque diante do ensinamento de Jesus, diante do ensinamento do Evangelho, daquilo que você se propõe a mudar, no dia seguinte você faz a mesma coisa. E você diz: eu não consigo, eu não sirvo para nada, Deus jamais vai me perdoar. Já viveram isso? Já sentiram isso? Consequentemente, esquecemos que para modificar hábitos de anos, décadas, não é de uma hora para outra. Se nós temos uma lista de coisas, de defeitos, vamos chamar assim, que nós precisamos modificar, nós temos uma lista, nós temos que começar pelos mais leves, pelos menores. O grande equívoco nosso é que nós queremos resolver, modificar aquele hábito mais denso, aquele hábito pior que nós temos, aquele vício que nós adquirimos lá atrás e vamos fracassar sempre. Nesse sentido, todos aqueles que carregam vícios, fumar, drogas, sexo, álcool, não importa, maledicência, né? Maledicência é um vício também. Todos nós que carregamos esses vícios somos vítimas, alvos para esses espíritos que eu acabei de dizer que são inteligentes. Não é o espírito que vai nos jogar na parede, não é. Nós nem sequer nos damos conta de que ele está ao nosso lado. Muitas vezes ele está nos influenciando mentalmente à distância. Antônio, e como eu faço para entender isso e procurar me libertar disso? Porque não adianta trazer o problema e não trazer a possível solução. O nosso intelecto é o que diz para o espírito se eu sou predisposto a sofrer a influência dele ou não. Tudo o que eu acrescento na minha memória, na minha mente, é escolha minha. Ninguém chega para mim e diz assim: não, você não vai ler tal livro e vai ler tal livro. Ninguém. Eu chego e escolho. Ninguém chega para mim hoje e diz assim: você vai assistir tal coisa e não isso. Nós escolhemos. E para modificar os nossos hábitos, nós precisamos modificar o nosso arquivo intelectual. Enquanto o meu arquivo, a minha mente, é uma mente tenebrosa, rancorosa, uma mente que gosta de vivenciar a dor do outro, eu estou num processo de caminho que facilitará no futuro espíritos que possam se aproveitar de uma fragilidade minha, já vou dizer qual é, para começar o processo obsessivo e depressivo em mim. Exemplo: já ouviram falar da depressão pós-parto, não ouviram? Alguém já vivenciou isso aqui, as mães? Depressão pós-parto? Já vivenciou? A primeira pergunta que nós fazemos: como isso chegou em mim? De onde veio isso? Eu tive uma gestação, um filho que eu desejei, que eu procurei sustentar durante 9 meses, e logo após isso, eu me sinto assim triste, desejosa de afastar essa criança de mim, desejosa de que essa criança não seja colocada ao meu lado. De onde vem isso? A depressão pós-parto tem uma série de explicações científicas que são válidas: modificações hormonais, modificações das catecolaminas no cérebro, dos hormônios. Tem uma série de explicações. Mas também tem um aspecto que poucos levam em consideração, que é
aquele ser que acabou de nascer, que vai enfrentar um momento delicado, que é a aceitação dos pais, principalmente da mãe, que vai dar sustentação por um longo tempo a essa criança. Muitas vezes esse recém-nascido, ele não tem nada de repudiar entre a mãe e ele, mas ele tem adversários espirituais que o acompanham logo após que ele nasce. E ele nasce sob influência desses espíritos. Como ele é o mais frágil e a mãe é aquela que mantém o vínculo mais forte com ele, a influência não é sobre a criança que é recém-nata, mas sobre a mãe, para que rejeite a criança. Na rejeição ela se culpa. Não se culpa? Se culpa, ela não consegue entender porque ela tem aquela reação com aquele filho ou aquela filha. E esse processo de culpar-se e não saber de onde vem, aumenta mais ainda o processo depressivo. E pode tomar a medicação que quiser. Saindo um pouquinho, mas logo eu voltarei, vamos para um outro lado. Aquele de nós que procura abastecer a sua mente com influências boas, equilibradas, que vai procurar leituras que tragam para ele ou para ela pensamento crítico, pensamento analítico, pensamento de se perguntar: puxa, eu nunca tinha pensado dessa forma. O que é que essa forma vai trazer para mim se eu buscar em um outro livro aquilo que eu não entendi aqui? Então a nossa mente, ela começa a tender para um lado de modificar os arquivos mentais que não servem para nada, que pegamos lá no passado, na escola, na convivência familiar, no trabalho, com os amigos, não importa como. Consequência disso, todos nós que aqui estamos agora, estamos utilizando com a nossa atenção um campo vibracional do nosso cérebro, que o nosso cérebro ele funciona à base de sinapses eletroquímicas e hormônios, que é o nosso córtex frontal, essa área nossa que está ativada agora. Essa área, quando ela está ativada, ela dispara em nós frequências mentais que impedem que aqueles espíritos que querem a nossa mente para controlar não entrem, não conseguem acessar, porque o nosso córtex frontal ele está numa frequência de atenção que eles não conseguem alcançar. E assim, nós que aqui estamos agora, focados, procurando entender o que eu estou falando, estamos, nesse instante, fora da influência deles. Fora da influência deles. Quem é que está nos influenciando nesse instante? O outro lado da espiritualidade, porque quer queira, quer não, é uma dualidade. É uma noite e dia, espíritos bons, espíritos não bons, maus. Quando nós procuramos o nosso pensamento, a nossa forma de raciocinar, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, procuramos caminhar dentro de uma estrutura de respeito ao outro, eu passo a perceber que eu não me culpo mais. Não com a violência que eu me culpava antes. Com isso, eu começo a afastar aqueles que diziam: não, você é culpado, você não vai melhorar, você é uma pessoa má, você é uma pessoa desprezível, você é uma pessoa que não conseguirá nenhuma coisa na vida, você é um fracassado, uma fracassada. Nós achamos que esses pensamentos são nossos, mas não são. São pensamentos intrusivos, eles entram em nossa mente porque nós estamos sintonizados nesse tipo de pensamento. E vamos fazendo o quê? Nós vamos tomar remédio para dormir, nós vamos tomar remédio para ansiedade, nós vamos tomar remédio para angústia, nós vamos tomar remédio para controlar a raiva, nós vamos tomar remédio para acordar. E isso tem um reflexo em nós
que é a mudança do nosso corpo físico. Então você olha a sua foto lá da sua juventude, da sua adolescência, onde você era tranquila, magrinha, bonita, linda, cara sarado, e olha para você hoje, obesa, com a pele ruim, entristecida, sem nenhuma motivação para viver, e você nota que a sua vida, ao invés de ser um crescendo, ela é uma vida na qual você está afundando, porque você está se perdendo em si mesma, e isso te deixa muito triste, te deixa muito magoada com você mesma. Você fica revoltado com a fraqueza de não ter forças para reagir àquilo que você sabe que te faz mal. Nesse momento que você se acusa disso tudo, eles aumentam a influência sobre nós, aumentam a força e a profundidade do campo depressivo, evoluindo gradativamente para o quesito da esquizofrenia, evoluindo gradativamente para aquele que passa a se, ou aquela que passa a se cortar, porque a dor que ela sente precisa ser amenizada com uma outra dor, ou no caso dos homens, que causam em si dores terríveis, praticando esportes de grande exaustão. Aqueles que correm 30 quilômetros, 40 quilômetros, 100 quilômetros por semana, porque ele chega exausto, dolorido, e ele não tem força sequer para pensar em si mesmo. Assim sendo, percebam, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos desesperados, quando nós estamos vazios, quando nós estamos preocupados, estou falando de mim também, tá? Não estou falando de todos não. Quando nós somos impotentes diante da vida, quando nós nos achamos inúteis, já sentiram essa sensação? Que eu não sirvo para nada? E como nós sentimos isso? Quando eu me sinto culpado ou culpada, quando eu me sinto irritado ou irritada, eu preciso parar e perceber como é que é o meu hábito diário, o que é que eu sou, quem eu sou, como eu sou, como eu sou em relação aos outros, como eu sou em relação a mim mesmo ou a mim mesma, como eu sou em relação ao meu trabalho, como eu sou em relação à vida. Se eu sou triste, depressivo, magoado, acreditando que ninguém me ama, acreditando que eu vivo em solidão, acreditando que tenho uma tristeza profunda que nunca acaba, eu estou sob sério risco de estar em processos depressivos de influência espiritual, porque na minha vida eu tenho um lar, eu tenho um trabalho, eu tenho um esposo, uma esposa, eu tenho um namorado e uma namorada, eu estou saudável, não tenho nenhuma doença grave, eu não tenho dívidas, eu tenho um padrão de vida bom, que me permite continuar a minha existência, que nada do que está ao meu lado, ao meu redor, justifica isso que eu estou sentindo. Nada justifica, nada poderia abalar tanto dessa forma. Então está em mim isso. E esse estar em mim não quer dizer que eu criei, mas sim que alguém projetou e eu a aceitei. Essa é a questão. Eu aceito. E quando eu aceito, eu estabeleço um vínculo. E esse vínculo, ele é muito interessante. É um vínculo quase que como uma dependência de um químico muito forte, uma heroína, uma cocaína, algo parecido, ou outros mais que existem. Quando eu começo, através do trabalho do passe na casa espírita, através do evangelho no lar, no próprio lar, através do trabalho de desobsessão que a casa faz, quando eu começo a perceber que aqueles que estavam comigo estão se desvinculando, eu começo a sentir falta. E eu começo a perguntar a mim mesmo, ou a mim mesma, o que é que está acontecendo, que eu estou sentindo falta de algo que eu não sei explicar o que é.
Passaram por isso também? Muitos passam por isso. E esse pensar, esse sentir falta, reconecta não os mesmos que estavam conosco, mas outros que também influenciam da mesma forma. Assim, queridos amigos, queridas amigas, nós vamos entendendo que quando perdemos o interesse nas atividades que antes eram alegria para nós, porque nós temos coisas que nós gostamos de fazer, quando nós perdemos o apetite, começamos a perder o apetite, não sem justificativa, a comida é a mesma, quando eu passo a comer demais, quando eu começo a ter problemas de concentração. Mas você pega um livro dos médiuns para ler, pega um livro dos espíritos para ler, pega um livro de Epíteto para ler, um Sócrates para ler, você tem sono. Por que você tem sono? Porque são livros, são mecanismos que vão fazer você pensar e vão fazer com que você veja o mundo ao seu redor, e isso eles não querem, porque quando você pensa, você descobre, e ao descobrir, você começa a cortar. Então eles aplicam energias em nós que nos causam sono, e nós ficamos pensando assim: nossa, que livro chato, porque eu tenho muito sono quando eu vou ler esse livro, não vou ler mais. Faz exatamente o que eles querem. Nesse sentido, o que podemos fazer? É muito fácil, e eu falo que é fácil porque é mesmo. Nós precisamos de um ponto de apoio. Então, quando eu vou me preparar para modificar o meu eu hoje, me tornar uma pessoa melhor para mim, não é para a Rosinha, não é para o seu Acácio, não é para o outro, é para mim. Eu vou me tornar melhor, não é para a minha esposa, é para mim. Parece ser um pensamento egoísta, mas não é. Não é. Quando eu mergulho em mim, eu vejo quanto eu tenho de escuridão, de névoa, de pensamentos perdidos, desconexos. Eu começo a me tratar, sem que ninguém precise me dar algum remédio. Assim sendo, todas as vezes que eu vou fazer algo que é fora do meu hábito, ler, por exemplo, hoje poucas pessoas leem, mas é muito bom ler. Quando eu vou fazer algo que é fora do meu hábito, ler, e eu começo a sentir sono, eu preciso pensar: eu dormi mal essa noite? Eu tive alguns problemas durante a noite, que o meu sono foi um sono interrompido? Não, eu dormi bem, mesmo que eu tenha usado medicamento, mas eu dormi bem. É possível que esse sono possa ser causado por algum espírito? É a pergunta que nós temos que fazer. Se eu dormir bem, meu corpo está descansado, o que é que está influenciando a minha mente para que eu não consiga ler? Se isso que eu estou colocando acontecer, é preciso de um ponto de apoio. E esse ponto de apoio, vocês podem até rir agora, chama-se oração. Oração, prece. E não é aquela prece quilométrica. Temos que lembrar que Jesus disse o quê? Que não é por muito orarmos que o Pai nos escuta. Então, todas as vezes que eu vou ler um livro difícil, um livro que eu preciso entender, que eu preciso utilizá-lo para preparar uma palestra, uma preleção, e eu começo a sentir esse desconforto, eu paro e faço uma oração. Essa oração chama-se fulcro do pensamento, é o apoio do teu pensamento. Quando nós entramos em oração, Senhor, eu preciso aprender isso. Sinto que a minha atenção está dispersa. Eu peço nesse momento aquilo que possa me ajudar a completar esse estudo. O meu pensamento sai do campo da hipnose do sono e entra no campo da atividade mental, que é a concentração. E eu me ligo à espiritualidade que quer que eu aprenda aquilo. Quando eu faço isso, eu crio uma barreira em torno de mim.
Não é uma barreira como muitos falam, de campos de energias maravilhosos, não é. Porque essa barreira é vibrada por você mesmo cria. Porque a tua mente gera esse pensamento direcionado para a espiritualidade que você escolhe. Assim nós vamos entender algo que é muito importante. Nós falamos muito em obsessor. Obsessor. Mas quando vamos explicar o que é obsessor, fica difícil explicar, porque fica meio empírico, fica uma coisa meio no ar. Obsessor significa cercar. Cercar. Então vamos imaginar agora que vocês formassem um círculo em volta de mim e eu ficasse no meio. Vocês seriam os meus obsessores, porque eu estaria cercado por vocês. Então, obsessor é aquele que cerca. Então, quando um exército cerca uma cidade para enfraquecer os seus habitantes, esse exército é um exército obsessor, porque ele cercou. O que é que diferencia e mostra para nós, após entender o que é obsessor, é a palavra obcecado. Porque obcecado quer dizer cego. Então o obsessor, ele é obcecado, ele é cego. Ele põe um propósito, ele define uma meta e ele não enxerga mais nada além daquilo. E ele vai sim cercar e não desistir do propósito dele, porque ele está cego naquilo que ele quer fazer. Quando nós entendemos isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer com que ele veja, com que ele enxergue. Porque aquele que é cego precisa ver para entender o que está acontecendo. Assim sendo, como é que eu faço que o obsessor veja? Aqui está um grande equívoco, de muitos. O obsessor, obcecado, cego, vai para a reunião mediúnica para livrar alguém que veio aqui procurar, através da água fluidificada, através do passe, o auxílio espiritual. Mas se ele está cego, não adianta falar para ele ir para a luz, porque ele não enxerga a luz, gente. Não adianta falar isso. É preciso tirar o véu da frente dele. É o que Jesus diz: cegos conduzindo cegos, ambos caem no abismo. Então, se eu tenho um cego que está conduzindo um outro cego no processo obsessivo, depressivo, isso vai terminar tragicamente lá na frente, através, na maioria das vezes, do suicídio. Quando nós conversamos com esse espírito que está causando problemas mentais, psiquiátricos em alguém, não podemos tratá-lo como um qualquer, como alguém que se aproxima de nós e nós dissemos assim: olha, meu irmão, você está em uma casa espírita, você está fazendo mal para alguém e você não tem esse direito, e portanto, em nome de Deus, em nome de Jesus, da espiritualidade da casa, eu te proíbo, eu te mando para tal lugar, porque você não vai mais fazer isso. Não funciona. E é o mesmo que nós fazemos em casa. Quando nós espíritas inclusive, nós dissemos assim: eu estou percebendo a presença de um espírito aqui na minha casa, eu não o convidei para vir para cá, e portanto eu vou dizer a ele que ele tem que sair daqui agora, porque eu moro aqui, eu mando aqui, e eu sou espírita e eu conheço como funciona o mecanismo da espiritualidade. Está metendo os pés pelas mãos. Lembrem-se que quando nós pensamos assim, nós estamos agredindo, nós estamos violentando, portanto nós estamos sendo ponto de atração para ele. Nós somos o objeto de atenção dele, nós somos o tesouro que ele procura. Ele sabe que nós não temos o controle que nós acreditamos que temos e fazemos daquela forma. Mas quando eu digo, eu percebo alguém aqui, mas eu sei que esse alguém precisa de ajuda, esse alguém talvez não queira ajuda, mas eu me proponho a ajudar, então eu vou fazer uma prece para ele. O nosso grande equívoco
é quando nós fazemos a prece para nós. Assim sendo, quando nós estamos depressivos, quando nós estamos em quadros graves de desequilíbrios mentais, toque, síndrome do pânico, tem uma outra que eu queria lembrar que agora me fugiu. Crise de ansiedade. Oi? Crise de ansiedade. Crises de ansiedade. Agora me fugiu o nome de uma que eu tinha guardado para falar para vocês, mas não tem importância. Quando eu estou nesse mecanismo, e se essa depressão é tão profunda que eu já não consigo mais ter forças para levantar, porque acontece, eu não quero mais comer, eu não quero mais contato com ninguém, alguém precisa fazer por mim. E esse alguém que vai fazer por mim precisa saber o que está fazendo. Tem que pensar assim, temos que ser práticos, meus amigos, usar o conhecimento, usar a inteligência. Por que o meu ente querido, meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu esposo, meu irmão, a minha irmã, está afundando cada dia mais, não tem força sequer para sair da cama, mal consegue tomar banho, precisa de alguém para trocá-la, precisa de alguém para limpá-la, porque ela evacua na própria cama, não tem forças. Nós temos que entender que precisamos socorrê-la, mas ao mesmo tempo socorrer aqueles que estão controlando já esse encarnado, essa encarnada, com essa mente. E é nesse instante que nós vamos sofrer algo que nos afasta, que são os ataques. Quando nós adentramos ao quarto, ou vamos sentar ao lado desse que está em profunda depressão, não precisamos conversar porque ele não vai ouvir, não ouve. E o que você falar ele vai esquecer imediatamente, porque ele está totalmente sob controle mental do espírito ou dos espíritos. Você começa a entrar em prece silenciosa, mental. Por que tem que ser mental, Antônio? A prece mental, ela tem um poder de fazer com que o espírito ouça. Porque no plano espiritual, o pensamento é a língua universal. Porque se nós falarmos, Jesus, que eu possa orar por esse meu ente querido, que eu possa nesse instante vibrar para que ele possa se recuperar, para que ele possa se recuperar suas forças, logo eu me canso. Mas se eu entro em prece mental, eu pego uma prece, uma oração e começo mentalmente ler e entender o que aquela prece está falando. Não é simplesmente ler. Vamos entender o que eu estou dizendo. Pai nosso que estás no céu. Imediatamente vocês já falaram o quê? Santificado seja o vosso nome, não é assim? É automático. Mas se eu paro, Pai nosso, tá? Não precisa outra oração não. Pai nosso que estás no céu. Que Pai que eu estou pedindo? Tem que pensar assim. Porque esse Pai é nosso. Eu estou pensando na oração. É nosso, então ele é meu, desse meu ente querido e desses espíritos que estão com ele. Ele é pai deles também. E ele está nos céus. Que céu é esse em que ele se encontra? Que céu é esse? É um céu de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza que esse meu ente querido está passando? Não. É um céu, como Jesus diz, de amor, de bondade, de alegria, de reencontro, de paz. Parei aí. Santificado seja o vosso nome. O que quer dizer santificado? Tem que parar para pensar. Santificado seja o vosso nome. Então eu estou entendendo que o nome de Deus é um nome santificado, esse Deus que é o nosso Pai, e portanto em nome dele eu posso santificar, não é assim? Tudo que está ao meu redor. E você está com a sua mente emitindo luz, quer queira, quer não, nós emitimos energia. Então nós vamos fazendo a oração dessa forma, e assim nós vamos até o final. Quando chegamos ao final, eu vou voltar ao meio um pouquinho para dizer assim, quando chega naquela parte que diz sobre o pão da vida, não é? Como é que é mesmo? Vocês sabem? O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
que nós pensamos? O que nós pensamos no pão nosso que nos dai hoje? O que nós pensamos, o pão nosso de cada dia? Imediatamente nós pensamos no pãozinho lá em cima da mesa, não é? O pão de amanhã, não é assim que nós pensamos? Mas vejam, o pão nosso, que está ali, que Jesus está ensinando, é o pão que sustenta a vida, é o pão que transforma o nosso interior de alma. Então, a cada dia nós precisamos pedir esse pão. E como é que nós pedimos esse pão? Através da oração, através da prece. Então, todas as vezes que nós pensamos assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, nós estamos entrando em prece. Aquele nosso ente querido, garanto a vocês, em menos de 15 dias, 2 semanas, 3 semanas, ele começa a melhorar, porque aquela espiritualidade está sendo substituída por outra espiritualidade. Pode ser conosco, pode ser com qualquer um. Então, em momentos de tristeza, de angústia, de depressão inicial, eu preciso entrar em prece. Eu não devo recorrer ao Zolpidem da vida, ao Rivotril, à sertralina. Não preciso disso. É claro que há casos em que há situações em nosso cérebro que precisam de uma medicação para equilibrar. Não podemos desistir disso. Mas nós também precisamos compreender que há possibilidade de nós evitarmos de entrarmos em um quadro profundo de depressão, tomando 6, 7 medicamentos todos os dias, e portanto precisando andar com um lencinho ou uma toalhinha aqui do lado para poder ficar secando a saliva que você não consegue engolir. É exatamente isso que eles não querem que a gente faça. Eles querem que você coloque a toalhinha do lado. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, vejam, todos nós podemos passar por qualquer alienação mental, todos nós. Mas em qualquer alienação mental, depressão, esquizofrenia, toque, hebifrenia, oligofrenia, síndrome do pânico, sempre haverá um espírito falido ao nosso lado. Falido, sofrido, cheio de dor, cheio de angústia, cheio de raiva, cheio de ódio, más intenções ao nosso lado. E nós não podemos esquecer isso, porque ao esquecermos isso, a nossa mente se perde no dia a dia da vida. Se eu deixar agora que vocês façam um pequeno exercício, eu vou parar de falar 1 minutinho, talvez menos. Deixe a mente de vocês soltas, não orem. Voltem com a mente de vocês ao dia de hoje, ao dia de ontem, às preocupações, e percebam como começa a ficar confuso. Vamos fazer esse exercíciozinho? Assim, fecha os olhos e pensa assim: puxa vida, como foi o meu dia hoje, foi ontem? Aí vai começar a vir um monte de imagens para vocês do que vocês viveram. E vem o desconforto. Então começa a surgir um desconforto, uma angústia, uma espécie de necessidade de ficar só. Começa a ver. Tá bom, chega, volta. Não, vocês afundam aqui. Agora, vamos fazer o contrário. Fecha os olhos, faz só uma oraçãozinha assim: Jesus, mestre amado, que eu possa estar envolvido na tua luz. E deixa o pensamento seguir, na prece. Vejam o que vai acontecer. E deixe ir. Percebam como nós vamos ficando leves, tranquilos, relaxados. Nós vamos percebendo que ao nosso redor tem uma paz, uma serenidade. Mantenham a prece,
Muito bem, voltem. Percebem como é diferente? Às vezes quem nunca pratica não tem essa percepção tão intensa. Mas assim, nós vamos entendendo que os espíritos e os processos depressivos, sempre que nós estamos mergulhados em grande sofrimento de alma, nós temos espíritos obsessores ao nosso redor, ao nosso entorno. E precisamos saber como lidar com eles. E lidar com eles significa amá-los. Precisa amá-los. Precisamos ser bondosos com eles. Precisamos ser fraternos com eles. Porque a grande arma que impede com que eles mantenham o domínio sobre nós é a não reação. É a bondade. É orar por ele. E é nesse instante em que eles sentem que não vai funcionar. Ou eles se afastam, ou eles se modificam, ou eles chegam numa casa espírita e dizem: olha, eu tinha uma visão errada. Como é que seu nome aí atrás? Seu nome? É você? A Adriana de hoje não é aquela daquele passado. Eu consegui ver isso. Então eu vou desistir da minha perseguição. Eu não vou mais persegui-la. Você acabou de tirar o véu do olho dele. Ele passou a te enxergar como você é hoje e não como você foi lá atrás. Ele passa a ver você como alguém que não é mais cruel como foi antes, é alguém que está tentando recomeçar, alguém que está se esforçando para se tornar melhor. E ele deixa de ser obsessor, obcecado, ele pode se tornar inclusive um amigo. Aquele amigo lá do passado, de outras existências, que você enganou, que você traiu, que você vilipendiou e que você abandonou. Por isso, todo obsessor é um amigo que nós enganamos, que nós traímos, e portanto ele vai sim atacar o nosso campo mental, porque ele deseja que nós soframos o que ele sofreu. Por isso que ele não nos violenta fisicamente, mas sim sempre na mente. Tá bem? Então, terminando em cima do nosso horário, para que possamos, falei tudo que está escrito aqui sem olhar, porque a gente vai estudando e acaba ficando na mente, não é? Então, meus amigos, minhas amigas, vamos encerrar a nossa palestra do dia de hoje com a seguinte colocação: cultivar bons pensamentos é importante, mas não é pensamento de autoajuda, pelo amor de Deus. Não percam tempo com isso. Pratique e preste atenção no teu momento de alma, não é no momento do outro. Como eu estou hoje, como eu estou me sentindo, o que eu preciso fazer. Dá importância à vida, não apenas à sua vida, mas à vida de tudo que nos cerca, a vida da natureza que nos cerca. Olhar e sentir que ali tem vida. E quando assim sentimos, nós começamos a perceber a alegria de fazermos parte dessa vida. E vamos lentamente começando a sair e pegar novamente o rumo da nossa existência. Portanto, depressão não é sinal de fraqueza. Não é. Depressão não é frescura. Depressão é grave, é sério, mas é preciso saber onde está a causa, porque se nós tratarmos só o efeito, que é a depressão, e não tratarmos a causa, podemos ficar tomando o que quisermos, fazer o que quisermos, porque ela sempre estará lá conosco. Assim eu espero que esse pequeno encontro de 55 minutos tenha trazido alguma luz para vocês, principalmente no sentido de não se culpar, principalmente no sentido de não se sentir fraco, abandonado, incapaz. Todos nós temos um tesouro, todos nós, mesmo que nos julguemos burros, não somos.
precisa enriquecer o nosso intelecto. E o intelecto se enriquece lendo, estudando, aprendendo. E assim nós nos tornamos capazes de levarmos a nossa existência. Tudo bem? Então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, mais um dia. E vamos esperar pelo próximo. Obrigado.